Estamos de volta ao programa Direto ao Ponto. É o programa que faz sucesso na RCR TV. Um abraço ao meu amigo Obadias Benones, que nos autorizou a estar aqui hoje, o representando. E nessa oportunidade nós temos aqui um tema proposto, que é infidelidade nos relacionamentos interpessoais. E eu tenho uma pergunta aqui, que eu acredito que vai tirar dúvida de bastante gente, pastor Sercal. Infidelidade, num aspecto geral, é pecado por quê? É pecado no aspecto geral e é pecado no aspecto particular, interpessoal. Infidelidade é pecado em toda a área, porque a Bíblia nos recomenda a sermos fiéis. Fiéis primeiramente a Deus, depois à família, depois à sociedade, e dentro dessa sociedade envolve as lideranças. Nós, pelo menos eu devo fidelidade a vários setores do segmento da sociedade. Primeiramente a minha família, depois as minhas lideranças eclesiásticas, enfim, desde o trânsito, em todas as sinalizações que me manda eu me conduzir. Se eu me conduzir errado, eu estou sendo infiel. E ser infiel é errar o alvo. E errar o alvo é exatamente isso, é pecado. Então, ser infiel é cometer um pecado, é sofrer dano, é correr o risco de ter grandes prejuízos. Pastor Valdeci Bruno, nós estamos tratando hoje de infidelidade num aspecto geral. Nós não queremos ser tendenciosos e nós sabemos que o relacionamento com o próximo depende também de um exercício da fidelidade. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor fez uma bela introdução sobre esse assunto e gostaria que o senhor voltasse a tratar daquilo que o senhor já abordou na introdução, que é a infidelidade na maioria dos relacionamentos, na sociedade, no relacionamento conjugal, na hierarquia, dentro de uma empresa, enfim. É pecado por quê, pastor? Bom, Tiago, a infidelidade ela é pecado pelo seguinte: o que quer dizer a palavra infidelidade? Infidelidade quer dizer traição, quebra de pacto, desrespeito, deslealdade, falta de verdade, abuso de confiança. Então, quando a pessoa, em qualquer área da vida, ela quebra uma dessas regras aqui, automaticamente, como falou o pastor Sercal, ele está cometendo pecado, né? Por quê? Porque a traição é pecado, né? O desrespeito, a deslealdade é pecado. E nós vemos isso, conforme eu já falei, em praticamente todos os segmentos. Nós vivemos uma geração que não observa essa questão da fidelidade, as bênçãos da pessoa ser fiel. E hoje a gente vê constantemente que, na grande maioria, as pessoas não estão guardando este pacto de fidelidade. Hoje é simples, se tornou algo simples a pessoa trair o outro, a pessoa ser desleal, né? Por exemplo, a gente que trabalha com o povo, trabalha com igreja, infelizmente a gente vê constantemente esse tipo de coisa acontecer. E não é porque nós estamos trabalhando no meio evangélico que a gente vai dizer aqui que não existe esse tipo de coisa em nosso meio. Infelizmente, a questão da infidelidade, ela faz parte do ser humano. Aonde está o ser humano, existem essas questões. Até porque nós estamos vivendo num período de relativismo sem precedentes, né? A infidelidade tem tomado conta do planeta Terra. Tem tomado conta. E nós estamos vendo que o que é verdade para alguns não é para outros, e por conta disso as pessoas estão sendo cada vez mais infiéis. É isso, irmão Renato? Professor? Partindo do princípio, né, que tipo assim, a fidelidade geralmente é uma retribuição a uma pessoa que está acima de ti. E é claro que nós vamos sempre caminhar trazendo uma visão divina, sagrada. Então, o ser humano, ele deve fidelidade a alguém, né? Partindo desse princípio, nós devemos fidelidade a quem? Quem é que nós devemos total fidelidade? A Deuteronômio 32:4, ele dá uma definição de Deus, que alguns teólogos dizem que é a melhor definição que tem para a gente entender a dimensão do que significa Deus, né? Ele diz assim: ele é a rocha,
cuja todas as suas obras são perfeitas. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Então, partindo desse princípio, né, que Deus é fidelidade, todo ser humano, por si só, ele deve fidelidade a Deus. Só que, por que o ser humano ele não consegue praticar essa fidelidade? Quer dizer, ele não consegue usar ela no seu dia a dia, porque esse pacto de fidelidade foi quebrado, né, quando o próprio homem rompeu isso com a palavra que é tão pouco usada, que é o pecado. E em função disso, o ser humano, né, nós vivemos esse contexto social e, às vezes, aquele que acha que, tipo assim, aquilo que lhe favorece pode ser a fidelidade dele. Mas a maneira de você ser fiel é você voltar a ter esse princípio. E esse princípio, para você começar a ter uma visão de fidelidade, é quando você aceita Cristo como seu Senhor. Então, quer dizer, aí você vai começar a ter uma visão de mundo diferente e automaticamente as suas práticas vão lhe mostrar uma conduta que vai lhe dar uma visão de fidelidade perante a sociedade. Nosso manual de regra de fé e prática é a palavra de Deus. Existem exemplos bíblicos de homens, pastor Cercal, que foram fiéis até alguns que não foram fiéis, foram infiéis. Por exemplo, o caso de Davi e Saul. Talvez alguém diga que Davi tinha o direito de se opor a Saul, mas ele foi fiel mesmo em decorrência da infidelidade de Saul a Deus. É assim mesmo? Tem que ser fiel em qualquer circunstância? Perfeitamente. E como se tratava de um reino, e ele dependia que Deus agisse na liderança atual para que ele pudesse depois atuar. E nós vimos isso, a confiabilidade, ela é uma coisa generosa, maravilhosa no meio do povo de Deus, no meio do mundo bíblico. Por exemplo, aquela passagem que Abraão pede a Eliezer que vá buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Abraão confiava inteiramente naquele cidadão, Eliezer, o Damasceno, chefe dos 318 homens que Abraão tinha em sua casa. Ele entregou a vida dele, o futuro dele, na mão daquele homem. O homem ficou tão impressionado, dizia, é muito para mim isso. A responsabilidade que tu me impõe é além do que eu possa suportar. Se eu não conseguir. Então, Abraão faz uma oração com ele e diz, o Deus que me trouxe até aqui vai te encaminhar no caminho da fidelidade e você vai conseguir trazer de lá da minha terra uma esposa para o meu filho. E foi o que aconteceu. Ele apresentou total fidelidade, houve sucesso. É tão verdade que lá no capítulo 24, verso 57, Eliezer exclama na casa de Betuel, o pai de Rebeca, dizendo, não me detenhais mais, eu preciso ir, eu preciso voltar à casa do meu Senhor, eu preciso dar relatório que Deus tem prosperado o meu caminho, a minha atitude de fidelidade tem agradado a Deus e Ele tem aprovado o meu caminho e eu preciso retornar. Então isso é muito lindo, a confiabilidade, você poder confiar em alguém. Confiança é uma coisa que não se pede, ela se adquire, faz parte do caráter da pessoa. Ser fiel é algo maravilhoso da parte de Deus. É bom ressaltar, fica à vontade, se me permite, nessa questão do Davi. Por que Davi foi fiel? Porque ele tinha confiança na promessa de Deus, no chamado de Deus, naquilo que Deus haveria de colocar na sua mão. Então, ele foi fiel até as últimas circunstâncias, mesmo Saul querendo tirar a própria vida dele. Muitas vezes a Bíblia diz isso, né? Mas ele permaneceu fiel ao ponto de que, em duas situações pelo menos, Deus entregou Saul na mão de Davi. E ele disse, não, longe de mim estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Por quê? Porque ele tinha confiança que o Deus que havia ungido ele para aquela obra haveria de, no tempo certo, colocar o reino na mão dele. Era a promessa de Deus. Então eu penso assim, quando eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, com relação ao ministério, seja qualquer área que for, se a promessa de Deus está na minha vida, eu não preciso ser infiel ao meu companheiro de ministério, eu não preciso querer puxar o tapete dele, como a gente vê, infelizmente, a gente vê muito acontecer. E muitas pessoas hoje, vamos direto ao ponto, quebram a cara
porque são infiéis as pessoas que estão acima deles, que também foram colocadas por Deus. E existe um consenso, já passa a palavra para você, professor Renato, existe um consenso quase que comum de que quando se trata de um líder ou de um superior que é infiel a Deus, vale a pena quebrar também essa fidelidade. E eu acho que isso seria um erro. Agora, eu queria perguntar a você, Renato, o seguinte: esse caminho da fidelidade não é um caminho de rosas apenas, é de espinhos também, né? Em parte do princípio, como nós estávamos comentando e tu iniciou ali com Davi, nós entendemos o quê? A princípio, Davi ele mostrou toda essa fidelidade, por quê? Porque ele acreditava na hierarquia divina, ou seja, se Deus ungiu, eu humanamente não posso destituir, Deus vai fazer isso. E a passagem é ali em 1 Samuel 26, só para dar uma leitura aqui, que foi dentro do tema, vê aqui que diz, 1 Samuel 26, do 7 em diante. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado e dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixe-me, pois agora encravar com a lança numa vez na terra e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ele continua no texto: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos. Então, quer dizer, Davi, ele não é que pela vontade humana ele até podia fazer, mas quando você tem um princípio divino, que tem alguém acima de você e você procura respeitar, não pela sua vontade, mas pelo temor que você tem a Deus, aí você abre mão disso e mostra a fidelidade, não a Saul, ele mostrou fidelidade a Deus, e automaticamente aí isso vai refletir na vida de Saul. Então, quer dizer, essa fidelidade que nós estamos contando, para a pessoa encontrar, ela tem que encontrar a Deus, porque senão ela vai tentar achar e não acha. Perfeitamente. Agora, pastor Luiz André Cercal, esse caminho percorrido por quem quer ser fiel a despeito de qualquer coisa, é um caminho de rosa apenas ou de espinhos também? Com certeza tem os seus embates, porque você vai encontrar na jornada aqueles que não comungam com o seu perfil de vida. Ser fiel é mesmo que andar na contramão de algumas rodovias. Vamos dizer que aquela mão direita lá da Inglaterra, né, que o volante também no lado direito, dá trabalho, mas vale a pena. A Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Está lá em Hebreus 3 e 5. E uma das cartas do Apocalipse, se eu não me engano, é a primeira, que diz assim: assim diz aquele que é fiel e verdadeiro. Então Deus é fiel, Jesus é fiel. Se seus servos serem fiéis, nós vamos agregar sempre mais fiéis para que possamos fazer a diferença nesse mundo da infidelidade. Agora, tem uma questão que nós levantamos aqui que é muito interessante, que é a seguinte: vocês todos fiquem à vontade para respondê-la. A Bíblia fala alguma coisa sobre como deve ser o nosso relacionamento no trabalho? Porque nós, às vezes, contextualizando a palavra de Deus, trazemos ela para um prisma assim, eclesiástico, religioso, mas no trabalho, nas funções do dia a dia, a Bíblia também nos dá recomendações? Sim, perfeitamente. É só lermos a carta de Paulo a Onésimo. Nós vimos lá o que Paulo fala a respeito daquele ex-presidiário, que agora precisava ser recebido para cumprir o plano de fidelidade. E na carta do jornaleiro, tanto em Tiago quanto a Timóteo, Paulo ele aborda a questão do servo, do empregado, ser fiel ao seu patrão. E também aborda a questão do patrão ser fiel aos seus empregados. Então a Bíblia ela tem, dentro desse contexto de fidelidade, ela abrange uma ramificação para todos os setores da sociedade.
Gostaria de fazer algum adendo, pastor? Fique à vontade. Como cristão, principalmente, né, Montiago, eu creio que, dentro do que o pastor já falou, o Efésios capítulo 6 também fala a respeito disso, sobre a questão da fidelidade no trabalho.